Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. O nosso tema de hoje aqui no nosso quadro é tosse canina, né? Como é que se origina, por exemplo, a tosse nos cães? Marcos, veja bem, a tosse canis, a tosse canina, esse tema, ele pode ser bastante abrangente, né? Porque existem várias causas de tosse. Mas a intenção é trazer a tosse canina a doença chamada traqueobronquite infecciosa canina, que é uma doença que aqui na nossa região, em Caicó, está começando a aparecer em grande quantidade, né? Nós observamos diversos animais na clínica apresentando sintomatologia de tosse e ao final como se quisesse vomitar. Isso aí está bastante característico, com espirros, né? E esses animais, ao serem examinados, eles apresentam essa característica de traqueobronquite. Ela pode ser ocasionada, né? A causa dessa doença geralmente é uma bactéria chamada Bordetella, mas ela também pode vir consorciada com o vírus da parainfluenza. E nesse período agora de doença, todo mundo fica dizendo: meu cachorro está espirrando, será que isso é Covid? Não, pessoal, não vamos pensar nessa situação, tá? O que está acontecendo é a circulação na nossa cidade dessa bactéria, principalmente a Bordetella, né? E que ela é extremamente transmissível, extremamente contagiosa de cão para cão, tá? Não vai acometer o ser humano, nem vai tampouco acometer gatos. É uma doença transmitida de cão para cão. Esses espirros que o cão dá, ou essa tosse que dá, contamina ali o ambiente. Quando um se encontra com outro cão, eles têm o hábito de se cheirar, também pode ocorrer aí a transmissão, né? E a preocupação dessa doença é que, caso ela não seja tratada, né, o animal pode evoluir para a cura em 5 dias até 4 semanas sem precisar de medicação. Porém, em casos que ocorre o agravamento da doença, esse animal pode apresentar aí uma pneumonia, agravando o quadro dele, podendo infelizmente levar esse animal até a óbito, tá? Então é necessário que esse animal passe por uma avaliação clínica, passe por o monitoramento, exames clínicos e o monitoramento pelo médico veterinário, para que possa fazer uma evolução satisfatória da doença e esse animal não corra risco de morte. Se apresenta como uma tosse realmente? Apresenta como uma tosse, o animal começa muitas vezes a espirrar, começa a tossir. Essa tosse ela pode vir ou não em conjunto com secreção aí nasal. Geralmente ao final vem com uma espuma, né? Que é justamente são os líquidos que se acumulam na traqueia, na intenção do animal tentar expulsar esses líquidos que estão na traqueia, tá? E sai essa espuma. O importante também, Marcos, são os diagnósticos diferenciais, porque tem diversas doenças que parece muito com a traqueobronquite, parece muito com a tosse canis. Por exemplo, o engasgo. A pessoa diz: eu acho que meu animal está engasgado com osso, com alguma coisa. Animais que têm problemas cardíacos, né? Que tem problemas aí de uma endocardiose de válvula mitral ou algum outro problema nesse sentido, que vai manifestar aí, em virtude do coração ficar batendo na traqueia, também essas características de tosse. Então, é importante que o médico veterinário, quando examinar o animal, possa fazer esse diagnóstico diferencial para fazer a medicação e o tratamento mais adequado para esse animal. Tem ouvido com a gente? Bom dia, falo com quem? Alô, bom dia. Alô, bom dia. Ok, veja aqui, Geraldinho, aqui com o nosso ouvinte aqui, daqui a pouco ela entra aqui no ar, né? Tem uma pergunta aqui: o cachorro está com uma tosse e expectora uma baba, começa como se fosse um engasgo, não tem contato com outros animais, outros cachorros, e aí? Marcos, é justamente o tema que nós estamos abordando hoje. Existe a possibilidade disso aí ser um problema cardíaco,
e existe a possibilidade disso ser uma tosse canis, porque a pessoa diz, não, ele não entra em contato com outros animais, beleza. Mas ele sai na rua para passear, você sai com ele, esse animal, para dar uma voltinha, para ele urinar, só nesse ato dele sair de casa e ele ficar cheirando, por exemplo, um poste, ou cheirar um pneu de um carro que outro animal passou ali e deixou a bactéria ou deixou o vírus ali naquele ambiente, ele pode se contaminar e ele pode manifestar os sintomas. Ok, vamos tentar aqui mais um contato com o nosso ouvinte. Bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, meu filho. Opa, dona Socorro. Diga lá, dona Socorro, qual a sua pergunta? Doutor Robson, é o seguinte, eu tenho uma cachorrinha, Lhasa Apis. Ela está com 3 anos e meio. E sempre a urina dela foi normal. Ela urinava bem e clarinha a urina. Só que havia, depois que ela teve, isso aconteceu depois que ela teve a doença de carrapato. A urina dela começou a ficar, ela urina pouquinho, bem grossa a urina e com mau cheiro. O que é que o senhor acha que pode ser? É normal ou pode ser alguma coisa? E aí, doutor Robson Góes? Dona Socorro, a responsabilidade grande aqui está respondendo para a senhora, viu? Mas veja só, dona Socorro, isso não é normal, tá? Se ela tinha umas características anteriores de estar urinando limpinho, urinando em quantidade, né, em periodicidade, e hoje ela urina pouco e uma urina bastante concentrada, leva a crer que ela está provavelmente em um processo de desidratação, né? Quando o animal ele não está ingerindo uma certa quantidade suficiente de água, para que possa o organismo consumir aquele líquido necessário que ele precisa para suas condições fisiológicas e eliminar o excedente, né? Então, a primeira coisa que eu observo é dar mais líquido a cadelinha, né, a Lhasa Apis da senhora, para que ela possa formar mais urina e expelir com maior frequência, né? Essa concentração, esse amarelo, pode ser uma infecção urinária, mas leva a crer que seja mais uma concentração em virtude dela não ter uma quantidade de urina suficiente, fazendo assim uma concentração das substâncias que vão ser eliminadas, né? E dando essas características de amarelo na urina. Então a dica que eu dou para a senhora é forneça uma quantidade de água maior para ela, que se ela não quiser tomar água, tem de fazer ingestão forçada com uma seringazinha a cada 15 minutos, a cada 30 minutos. Pode estar estimulando ela com uma seringa, até com soro caseiro, se quiser, para que ela possa formar mais urina e, consequentemente, resolver esse problema sem precisar de medicação. O ouvinte aqui que fez a pergunta sobre o cachorro, por exemplo, que tem a tosse expectora, ele disse que é solto no quintal, não sai do quintal, daquele território. Veja só. Existe a possibilidade, Marcos, nesse período em Caicó, nós temos uma circulação muito grande de mosca, né? A mosca, infelizmente, ela pousa em qualquer local, e inclusive em locais que possam estar contaminados, por exemplo, em comedouros e bebedouros de água de cão. Se no seu vizinho tem um cão que tenha a bactéria ou o vírus, né? A mosca ela pode pousar lá nessas secreções, né? E voar para onde está o seu cão e onde está o comedouro e o bebedouro do seu cão, levando assim nas suas patas, né, a bactéria ou o vírus. Existe essa possibilidade, tá? Mas também, se uma coisa interessante é que se essa tosse ela persistir por mais de 2, 4 semanas, a gente já descarta que isso aí seja característica de tosse canis, já que o animal por si só, ele vai ficar curado entre 2 e 4 semanas, tá? Sem precisar de medicação, caso não agrave a doença. Então, se isso aí já persiste mais tempo do que isso,
aí a gente já pode despertar e pensar para um problema cardíaco. Dr. Robson, minha cachorra teve uma crise de epilepsia, mas não sei se realmente foi epilepsia, né? Ela não estava conseguindo andar, ficou tremendo, mas depois de um tempo ela voltou ao normal. Eu queria perguntar o seguinte, o senhor poderia me explicar se realmente foi epilepsia? Olha, fica difícil a gente dizer, porque essa questão de neurológica, né? De pulsos nervosos quanto à questão da epilepsia, tem de ver os eventos. Às vezes tem um animal que tem um evento esporádico, às vezes tem um animal que tem um evento a cada 2 meses ou a cada 4 meses, ou todo dia, ou toda semana. Então essa questão aí de quadros neurológicos, eles têm de ser feita uma boa avaliação, bons exames. Por quê? Porque existe, Marcos, problemas neurológicos que você vai estar atrelado à neoplasia, quer dizer, a tumor. Você vai ter problemas nutricionais, problemas metabólicos, problemas de parasitas, intoxicação por algum medicamento ou algum veneno. É vasta demais, né? Doenças genéticas, é vasta demais as possibilidades de problemas neurológicos. Então tem de ser feita uma boa investigação clínica, né? Tem de ser feito exames laboratoriais para que você possa descartar ou confirmar, se esse animal realmente tem ou não essas características de epilepsia. Acredito eu que possa ter sido, mas fica difícil a gente afirmar isso. Só através de uma avaliação? Só através de uma avaliação. Tem pergunta aqui chegando. Mas eu queria saber aí, porque tem um cachorro aqui no sítio que tá muito babando. Queria saber se é doença, se é perigoso. Irto Robson. Olha, primeira coisa de animal babando, você tem de ver se esse animal ele tem características ou não agressivas, porque a maior preocupação de salivação, Marcos, em cães e em gatos, é a gente se preocupar com raiva, tá? A raiva ela é uma doença que não tem cura, é uma doença que o animal pode manifestar agressividade e salivação, né? Então a gente tem que se preocupar com isso. Acredito eu que não seja essa situação lá no sítio onde ele fala, tá? Mas é necessário e a pessoa ter cuidado quando for fazer uma avaliação na boca desse animal, usar luva, né? Ter as precauções para que não se contamine com uma doença tão séria como a raiva, né? Existem aí diversos problemas, obstrução de glândulas salivares, ou então hipertrofia de glândulas salivares, pode causar essa salivação. Animal que tem o hábito de morder sapo, também apresenta essas características, né? Quando ele vai pegar o sapo solta uma toxina, a bufotoxina, que dá essas características. Tem problemas aí de dente, animais que têm gengivite, animais que têm placas bacterianas, tártaros na boca, também dão essas características. Então tem de fazer uma avaliação para que você possa ver realmente o que está acontecendo com esse paciente. Vamos agora com a pergunta do nosso ouvinte, Adelcina. Bom dia, qual a sua pergunta? Alô, bom dia. Daqui a pouquinho ela participa aqui do nosso programa. Tem mais áudio chegando. Bom dia, Marcos. Bom dia, Dr. Robson. Aqui é Michelle. Eu tenho 3 cachorros. Todos os 3 estão com essa tosse. Existe algum medicamento para a gente dar a eles? E Dr. Robson? Bem, veja só. As medicações, o animal, ele por si só, tá? Que fique bem claro, Marcos. O animal por si só, ele vai passar por essa tosse canis, né? Entre 2 e 4 semanas. O grande problema é se agravar. Então, se o animal começar a apresentar um quadro mais graves, como quadros de pneumonia, aí não, aí você tem de entrar com medicações para que você possa resolver essa infecção bacteriana. O que você pode fazer é dar imunoestimulante para esse animal, dar vitamina, hidratar bastante. É como se você tivesse com uma gripe normal, as mesmas recomendações que você tem para que você tivesse com uma gripe, né, no seu dia a dia há
aí na sua casa, você como ser humano. E ele disse que tem três cães, todos com tosse. A tosse passa de um para outro? Passa, ela é extremamente contagiosa, Marcos. Tanto é que é traqueobronquite infecciosa canina, né? Contagiosa canina, ela é extremamente contagiosa. Passa muito rápido de um para outro. Então tem que curar os 3 aí, né? Provavelmente os 3, eles devem ter, deve ter tido contato, transmitiu para os outros 2, e agora os 3 vão passar pela evolução dessa doença. Se não curar, pode morrer? Pode, Marcos, porque quando agrava a doença, né, quando o animal passa só desse processo inflamatório que tem ali irritativo na traqueia e nos brônquios, e ele se agrava, causando um quadro infeccioso no pulmão, aí levando a uma pneumonia e, infelizmente, posteriormente, o animal a óbito. Tenta mais um contato com o nosso ouvinte, a Delcina. Bom dia, Delcina. Bom dia. Qual a sua pergunta? Que eu tenho um gatinho aqui em casa, mas já chegou aqui em casa grande. Eu acho que na idade eu acho que é novo, mas ele chegou aqui já grandinho. Aí faz uns 6 meses ou 7 meses que ele chegou aqui. Aí ele agora já teve muito fastio, não comia nada, nem tomava água. Aí agora está apresentando que faz uns 5 dias ou mais, que eu não vejo ele defecar. Ele se agacha e não faz esforço e não faz cocô. Aí, e o milho dele é bem pouquinho e é muito amarelo. Mas ele toma muita água, que ele só toma água na torneira. Eu ligo a torneira, ele sobe para a pia e toma água na torneira. Fica miando para tomar água. Eu ligo a torneira e ele fica tomando. Aí tá com essa dificuldade. Não vejo ele fazer cocô. Aí às vezes fica miando muito, miando sem ver de quê. Aí a comida dele é ração. Tem tempo que ele não come nem a ração. Marcos. Ok, então, obrigado pela sua participação, viu, querido? Só, dona Delcina, provavelmente o animal da senhora não tem problemas com defecar. Essas características que a senhora está dizendo, ela é muito parecida com o animal que tem problemas de infecção urinária ou obstrução urinária, tá? Ele, no início, começa com essas características de tentar urinar. E como o gato tem as características também de urinar cocado, né? Ele fica forçando, tentando urinar, dando a característica e a aparência que ele está tentando defecar. Mas na verdade, aí a senhora deve estar com um problema no seu animal, de problema urinário, tá? Então minha dica que eu dou com a senhora é que procure um médico veterinário para que ele possa fazer a avaliação, ver se existe uma obstrução total ou parcial dessa uretra e que ele possa fazer a medicação adequada para resolver o problema o quanto antes, porque isso aí vai agravando, né? Cada dia mais vai agravando, podendo causar até um problema mais sério de uma insuficiência renal crônica nesse animal. Outra pergunta, Dr. Robson, quanto a um gato que está com esses sintomas falados aí, como tosse, espirros com secreção e às vezes dar a impressão de engasgo, porém no meu ver, devido a muita secreção presa, sendo que já foi medicada 2 vezes, mas ela melhora e volta tudo de novo. Existe tosse nos gatos? Existe também? Sim, Marcos. Em gato, aí a gente já tem outras características maiores, tá? Principalmente aí em gato são circulações virais, que nós chamamos de complexo respiratório felino, tá? Já que o gato tem aí circulação de calicivirose, pode ter circulação de clamídia, pode ter circulação de diversos agentes, né? E por isso nós chamamos de complexo respiratório felino, e que você tem de ter um cuidado, porque muitas vezes, por exemplo, na micoplasmose, você tem de ter um tratamento aí bem longo, por até talvez 30 dias, podendo se estender por um tempo bem mais longo, até 90 dias de tratamento, dependendo do caso, né? E muitas vezes as pessoas tratam só por uma semana ou por 10 dias, e esse animal sempre dá recidiva, fica voltando. Aí vai acometer principalmente a região de boca, dando gengivite, amidalite, né? E causando rinite e infeccionando, infecção bacteriana secundária,
podendo aí acarretar, infelizmente, até a morte desse animal. Tem mais áudio chegando. Bom dia, Marcos. Marcos, pergunta ao Dr. Robson que eu tenho um cachorrinho, você sabe, tem esses meus cachorrinhos, e um foi mordido de jararaca antes de ontem, e tem uma cachorrinha no cio. Tem alguma coisa ele andar com a cachorrinha? Bom dia, Fátima Barros. Inclusive, dona Fátima tem um cachorro bem pequenininho que é valente tudo, viu? Dona Fátima, veja só, se o cachorro da senhora foi mordido por jararaca e ainda está vivo, não vai ter problema não. A senhora tem uma sorte muito grande e ele também. Porque, infelizmente, é um dos problemas maiores de óbito em cães, né? Em gato nem tanto, mas em cães é justamente esses acidentes aí causados por cobra, por jararaca, por cascavel, Marcos. Inclusive é uma preocupação, aqui eu vou mudar um pouco o foco e o assunto, é uma preocupação até para nós seres humanos, porque acredito eu que está até faltando soro, Marcos. Você até podia verificar isso aí. Eu acho que está faltando soro antiofídico em todo o estado. Essa semana eu recebi a telefonema de um amigo meu de Mossoró, porque lá uma criancinha tinha sido mordida e não tinha soro em Mossoró para ofertar para essa criança. Então vamos nos preocupar. Até você procura até saber se existe estoque no estado, Marcos. Aqui em Caicó também, região, de soro antiofídico. É preocupante e todos tenham cuidado. Mas não vejo problema não, que o cachorro, por ela estar no cio, ele não vai, se ele sobreviveu à cobra, ele não vai morrer porque a cachorra está no cio, não. Nosso ouvinte Amanda Cassiane pergunta: Dr. Robson, minha cachorra ultimamente está dando convulsões nela. Não é constante, mas ontem deu 3 vezes. Gostaria de saber o que pode se fazer a respeito e se tem algum tratamento para isso. Primeira coisa que você tem que fazer é procurar um médico veterinário para fazer os exames. Existem diversas doenças, mas como eu citei anteriormente, é muito comum animal que tem, né, problemas. Principalmente existe uma doença, um tipo de doença do carrapato que chama-se erliquiose, e ele manifesta uma doença na forma nervosa, a erlíquia na forma nervosa, dando essas características de ataque epilético. Então é interessante, né, que você faça esses exames para descartar ou confirmar algum evento que você tenha nessa parte neurológica. Outra pergunta aqui chegando, né? Doutor Robson, minha cachorra fica como se estivesse faltando ar. Chega, puxa a boca, forçando a respiração. É normal isso? Não, não é normal. Isso aí você vai ter problemas. Pode ser de vias aéreas superiores, pode ser de vias aéreas inferiores, pode ser um problema a nível de pulmão, a nível de traqueia, né, um estreitamento de traqueia. Tem de fazer uma investigação. Muitas vezes nessas situações, Marcos, a gente faz até exames radiográficos, né, para que você possa descartar ou confirmar algum desses problemas. Thalita de São Fernando pergunta: o meu cachorro apresentou uma irritação ao redor dos olhos. Os olhos estão bem vermelhos, irritados e às vezes lacrimejam. O que é que o senhor me aconselha? Thalita, veja bem, essas características assim pode ser uma blefarite, né? Isso aí. Essas características elas podem vir consorciadas com um achado. Por exemplo, o animal tem uma doença mais séria e manifestou esse sintoma aí. Por exemplo, não é o caso, não posso dizer que seja o caso desse, mas, por exemplo, o animal tem um calazar e manifestou esse sintoma aí. O animal pode ter uma sarna demodéxica, que é bastante comum aparecer essa sintomatologia, né? Ele pode ter coçado e causado um processo infeccioso, uma bactéria ao redor do olho, porque ele coçou o olho por algum motivo. Então, o diagnóstico diferencial você só vai conseguir fazê-lo através de exames clínicos, né, na clínica com o médico veterinário. A dica que eu lhe dou é que você veja isso, porque quando é uma doença, Marcos, que ela é de fácil caracterização, fica mais fácil para o profissional dizer. Mas quando ela é muito variada, tem muitas características que podem ser de diversas doenças, a gente só consegue diagnosticar e diferenciar na clínica. Tem o Vitor no telefone conosco, eu falo com quem? Bom dia.
Bom dia, Marcos. É Fátima Barros. Oi, dona aqui do Fátima. Sítio Carrapateira. Diga lá. Ô, doutor Robson, ele foi medicado. A cobra pegou ele na língua. Ele estava lá pelo roçado, ela já estava no cio e ele com ela. Então ele foi medicado, eu tenho um soro, eu tenho todo o medicamento deles aqui no sítio. Que bom. Anti-inflamatório, tudo. E o veneno da cobra. Aí ele chegou pro morto. Aí a gente foi, aí coloquei uma primeira seringa de soro que eu tenho aqui, aí ele reagiu. Aí pronto, ele está reagindo sempre. Aí deu anti-inflamatório. Ele está bem, mas o negócio dele é sair. Aí um menino passou aqui e disse, não pode ir não, ofende, ele não pode andar com a cachorra não. Aí fica trancado direto dentro do quarto. Aí pode soltar, não tem problema não? Veja bem, dona Fátima, se a senhora já usou o soro antiofídico, que é o procedimento correto, é você usar o soro antiofídico no caso do animal quando é acometido, né? É interessante que ele fique em repouso. Ele não vai morrer porque está com a cachorra, mas ele sair andando, ele sair para passear, para se estressar, para poder fazer exercícios, nesse momento agora não é interessante, porque a cobra, quando ela introduz o veneno no animal, esse veneno muitas vezes ele é hepatotóxico, nefrotóxico e neurotóxico, tá? Ele pode estar causando problema no sistema nervoso, pode estar causando problema no fígado e pode estar causando problema nos rins. E quando ele se exercita, ocorre uma circulação maior sanguínea, e se algum desses órgãos estiver ainda com problema, ou ainda tiver um pouco de circulação do produto, do veneno do animal no corpo, pode causar um problema maior para ele. O ideal é que ele fique, nesse momento agora, em repouso. Tem uma pergunta aqui, tem uma potra de 1 ano e 3 meses. Um colega meu me falou que ela com 2 anos e alguns meses poderá tomar cria. Mas eu não queria isso. O senhor acha recomendado eu vacinar para não tomar cria ou seria prejudicial à saúde dela? Em égua não se usa vacina para não cruzar, certo? Em égua você não vai ter esses produtos para progestárneos para você impedir o cio. Em égua você separa ela do garanhão para que ela não seja coberta. Aí a partir de 2 anos, 2 anos e meio, ela já pode ser coberta, lembrando que a égua nunca eu levo em consideração a questão da idade, mas sim o peso e o porte desse animal, para que ela tenha uma condição satisfatória de tamanho, né, e de peso, para que possa ser coberta pelo garanhão, fazer uma boa gestação e posteriormente ser uma égua satisfatória para parto. Dr. Robson Góes é médico veterinário, ele está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, Centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Você pode seguir a Veteripet nas redes sociais. O Instagram é instagram.com/Veteripet Caicó. Dr. Robson, obrigado pela sua participação. Até sexta-feira, se Deus quiser. Obrigado, um bom final de semana a todos. Até sexta-feira.